Salve, salve! Vamos ao estudo de casos sobre socialidade. E o nosso modelo agora vão ser as orcas, esses animais belíssimos, magníficos, imponentes. Só lembrando que orca na verdade não é baleia, né? Orca é tipo um golfinho gigante. Mas beleza, de qualquer forma é um cetáceo. E como todo cetáceo, orca é um bicho muito inteligente, capaz de formar diferentes tipos de relações sociais com outros indivíduos da mesma espécie. E essas relações sociais são a cola que forma redes sociais. E como é que redes sociais influenciam a transmissão de doenças em uma população animal? Esse é um tema fundamental, super importante. E, na verdade, estudar esse tema em outras espécies ajuda a gente até a prever e controlar doenças em humanos também. Bom, só que aqui no caso vamos tratar de orcas. E nós vamos juntos destrinchar um artigo publicado em 2007 pelo Paulo Guimarães, que também é professor aqui no Departamento de Ecologia. O Paulo e os coautores desse artigo estavam interessados em entender a vulnerabilidade de uma rede social de baleias assassinas a surtos de doenças. Isso porque as orcas formam relações sociais muito complexas entre parentes e agregados. É assim, esses grupos sociais que a gente vem nadando pelos sete mares não são formados apenas por parentes, mas também por algumas orcas que vão e se juntam ali ao grupo. E o ponto é que alguns indivíduos têm mais contato entre si do que com outros. Peraí, mas como é que eu consigo ver isso nessa figura que apareceu agora? Cada ponto nessa figura representa uma orca individual, e cada linha representa uma conexão entre dois indivíduos diferentes, ou seja, uma relação social entre eles. Quando a gente vai a campo e fica mapeando qual orca interage com qual orca, o resultado pode ser representado através de um grafo. Ou seja, não é um gráfico, é um grafo. Um grafo é uma representação visual de uma rede complexa, como essa daqui no caso, uma rede construída no nível dos indivíduos. E como é que uma rede dessas pode me ajudar a entender vulnerabilidade a doenças? Para isso, a gente precisa de um modelo matemático conhecido como CIR, que envolve suscetíveis, infectados e recuperados em uma população. Beleza. Se a gente imagina que as orcas, ali como nós dessa rede social, existem indivíduos que são suscetíveis àquela doença que a gente está modelando e indivíduos que de fato foram infectados pela doença. Então a gente imagina que as orcas felizes e contentes e de repente chega um novo vírus que ameaça essa população, por exemplo. Aí uma das orcas se contamina. Ela passa de suscetível a infectada nesse modelo matemático. E como a gente está falando aqui no caso de uma doença contagiosa hipotética, uma orca acaba contaminando a outra, de forma que as suscetíveis vão se tornando infectadas e a doença vai se espalhando pela população, até, teoricamente, uma hora contaminar todas elas. Mas tudo bem, depois de um tempo, algumas orcas vão se recuperando, elas entram para a categoria dos recuperados aí nesse modelo. E passando mais tempo, outras orcas vão se recuperando também. É claro que, infelizmente, se for uma doença muito séria, muito grave, algumas não se recuperam. Pode ser que algumas orcas acabem morrendo nessa população, causando ali um certo buraco nessa rede social. Só que essas mortes podem ser evitadas. Por exemplo, fazendo imunização através de vacinas. Porque, gente, com doenças, no mundo real, na natureza, não dá para contar com imunização natural. Pouquíssimas doenças acabam se resolvendo sozinhas, sem grandes perdas para aquela população. Em geral, a gente consegue resolver essa questão de surtos epidemiológicos com imunização. Aí a gente passa a ter no nosso modelo CIR indivíduos suscetíveis, infectados e imunizados, que são equivalentes àqueles recuperados. Só que eles nem chegaram a ficar doentes, porque foram imunizados antes. Então a gente imagina, por exemplo, uma orca dessa população sendo imunizada, vacinada para a doença. E aí, se o vírus contamina uma outra orca, dependendo da posição dela na estrutura dessa rede social, pode ser que a doença seja barrada, que ela não consiga se espalhar para o resto da população. A gente não sabe se aquele indivíduo que foi infectado vai acabar sendo recuperado ou morto, mas o ponto é que a gente não deixou aquele indivíduo passar o novo vírus para as outras orcas da população. Bom,
Para a gente poder modelar isso com mais realismo, a gente parte da rede observada na natureza, ou seja, aquela rede que foi medida em campo, fazendo observações focais para ver qual orca estabelecia relação social com qual outra orca daquele grupo social estudado, e aí a gente compara a estrutura dessa rede, por exemplo, com redes randomizadas, ou seja, a gente aleatoriza a posição dessas linhas no desenho, ou seja, quem é que interage com quem. E aí a gente pode ver, por exemplo, como é que, se a gente considerar que no eixo X a proporção de indivíduos imunizados e no Y a proporção de indivíduos infectados, como é que a infecção vai avançando nessa população em função da porcentagem de indivíduos que eu consegui de fato imunizar ali. E a gente pode ver o comportamento dessas curvas tanto no caso da rede real quanto de redes randomizadas. Ou seja, como é que essa doença evoluiria numa população que fez uma rede social estruturada ao acaso e como é que ela evolui na população que tem a estrutura real que a gente observa na natureza? Vocês percebem então que as redes randomizadas aqui no caso são representadas na linha azul e na linha vermelha. E essas linhas diferem em relação às linhas observadas na natureza. Tanto nas curvas de cima, que são redes que consideram os pesos das interações, ou seja, com que frequência cada orca interage com a outra, quanto no caso das linhas de baixo, que representam as versões binárias da rede, ou seja, só mapeando quem está conectado ou não um ao outro. Então, olha só, a estrutura de uma rede social, em termos de quem está conectado um ao outro e também o quanto cada orca está conectado uma à outra, ou seja, qual é o peso daquela relação social na vida daquela orca, isso influencia, por exemplo, a transmissão de doenças. Qual é a moral da história? Do que eu gostaria que você se lembrasse depois dessa aula? Primeiro, que associações entre parentes e agregados formam redes sociais. Ou seja, essas associações ou relações sociais, elas vão escalonando do nível do indivíduo para o nível do par e do nível do par para o nível daquele grupo social todo, formando um sistema complexo que pode ser representado por ciência de redes. E diferentes tipos de associação em diferentes espécies podem levar a redes com estruturas diferentes. Depende de contexto e de um monte de fatores. E, por fim, a estrutura da rede social diz muito sobre o quanto uma população, por exemplo, é suscetível a doenças contagiosas. E a gente pode pegar essas lições aprendidas em populações animais de outras espécies para serem aplicadas em populações humanas. Muito do que a gente estuda na natureza e também através de teoria por modelagem matemática cria a base conceitual e a base operacional que a gente usa em programas de saúde pública, concretamente.